Repercuta! Fala pessoal, tudo bem? Sou Jade Tavares, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Repercuta Podcast, mais um daquela série que você já deve estar acostumada, onde eu trago empreendedores, pessoas notáveis e novas marcas, empreendimentos brasileiros. E aí, satisfação enorme de trazer aqui o Douglas Trigo, ele que idealiza a Bright Tone. Se você não conhece, vai passar a conhecer agora parte da jornada do Douglas e também todo o conceito da marca. A Bright Tone, para você que não conhece, é uma empresa especializada, idealizada a partir do Douglas em caixas de bateria, em ligas metálicas, né, esse Douglas? Bem-vindo ao Repercuta, cara. Exatamente. Jari, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação gigantesca poder participar do teu programa, do teu podcast e bater um papo sobre o que a gente gosta, né, cara? Bateria, música no geral, empreendedorismo também, né, você puxou por esse tópico também e é um motivo para mim de grande felicidade poder compartilhar toda a minha trajetória, as minhas ideias e tudo que eu pretendo fazer com a Brighton hoje em dia, tá bom? Massa, bem-vindo sempre. Douglas, sempre a pergunta que eu faço antes de entrar, claro que a Bright Tone é o maior mote, o maior motivo da gente estar aqui junto, trocando essa ideia, mas eu quero saber do Douglas, antes da Bright Tone, o Douglas baterista também, né? Com certeza, né? Para ter enveredado no ramo das caixas. E também fiquei pensando na outra formação, acredito eu, para poder se especializar em caixas metálicas. Meu irmão, tem um monte de coisa para te perguntar aqui. Acho que esse episódio não vai ser suficiente, espero que seja, para tirar todas as curiosidades, velho. Para falar um pouco do teu background aí, meu irmão. Com certeza, vamos lá. Meu nome é Douglas Trigo, eu tenho 33 anos de idade, né? Falando mais da parte acadêmica e profissional, né? Eu sou formado em Administração e Comércio Exterior pela PUC Campinas, né? E eu construí a minha carreira profissional em empresas multinacionais aqui da região de Campinas, São Paulo, né? No setor de tecnologia, logística e consultoria. Trabalhei por muito tempo na Dell Computadores, que é aqui na cidade de Hortolândia, aqui próxima. Trabalhei bastante tempo na DHL Global Forwarding, que é líder em segmento de comércio exterior, despacho aduaneiro e frete. Trabalhei em empresas de consultoria também, na parte tributária, fiscal. Eu tenho uma grande experiência na parte de importação, exportação, supply chain, logística reversa e consultoria em classificação fiscal, né? Então, eu costumo separar, né? Esse é o Douglas que tem o background profissional, que é a área de formação dele, né? E é uma paixão minha, eu adoro esse tipo, né, de segmento, de mercado. Sempre foi meu sonho trabalhar com comércio exterior e eu tive a oportunidade de passar grandes anos, assim, grandes períodos em grandes empresas também que me valorizaram e eu tive muito aprendizado também por lá, né? E aí, em paralelo também à música, né, muita gente me conhece, não sei se você lembra já de ser da tua época ou não, do antigo fórum do batera.com.br. Era uma plataforma, assim, super legal, cara. Eu tenho muita saudade desse formato, né? De vários tópicos, posts, muita galera que participava desse formato de fórum na época, né? A gente tá falando de 2006, 2007, foi quando eu entrei para esse fórum. Eu fiz muita amizade por lá, amizades que eu cultivo e tenho contato até hoje, né? E aprendi muita coisa sobre bateria lá também, né? E só que aí, falando do lado músico, né? Eu me interessei por batera, assim, como acho que todo mundo, né? Desde moleque, assim, desde criança, né? Com 5 ou 6 anos de idade, assim, eu já me lembro do meu pai escutando muita música boa nas rádios Antena 1, que é uma rádio super clássica aqui da região, né? Então eu já me lembro de ouvir Phil Collins na época, isso com 5, 6 anos, né? Eros Ramazzotti, bastante world music no geral, sabe? Então isso começou a me pegar, assim, falei, puta, isso aqui é legal, cara. Eu não tinha muita afinidade pelo que era pop na época, que era popular, eu gostava de ouvir isso aí com meu pai por influência dele já, né? E eu lembro que meu tio, que é meu padrinho também de batismo, tinha uma coleção gigantesca de CDs, assim, sabe? Então eu já me lembro de ele ter Pearl Jam, Aerosmith também, assim, eu já ficava vidrado naquelas capas de CDs, assim, sem entender muito o que era, sabe? E aí eu acho que o ponto de partida para eu gostar de bateria foi quando eu comecei a assistir MTV, cara. Então eu acho que aquilo formou o meu caráter musical. Falei, cara, eu acho que é isso aqui, eu gosto de bateria. Eu acho que foi consumindo, primeiro ouvindo as influências que meu pai gostava, que meu tio gostava, e depois através da MTV que me deu aquele insight. Falei, cara, eu acho que é a bateria que eu quero, é a bateria que eu gosto. Então esse é o background do Douglas, de formação profissional, e como a música chegou até mim, até o interesse pela bateria em si. Muito bom, cara, porque eu fiquei pensando aqui agora, a gente tem uma trajetória parecida. Eu sou 3 anos mais velho que você,
mas foi a MTV que me colocou nisso tudo, que me fez vontade assim, que me deu vontade de estudar comunicação também, sabe? Sim, e depois de estudar música também. Foi isso. E o Fórum Batera, eu era um pós-adolescente com acesso à internet tardio, então o que é que eu fazia? Eu ia na Lan House, entrava no fórum, baixava tudo que tinha de texto lá, sabe? E levava no pendrive para ler tudo. Né? Isso, fazia isso tudo, velho. Fazia, era assim, era na verdade, eu acho que era, de certa forma, era o meu YouTube da época, assim, no sentido de ter muita informação, muita gente compartilhando lá, né? E tinha uma vibe um pouco mais... Era menos competitivo do que é hoje, assim, as pessoas realmente compartilhavam conhecimento. Era uma fraternidade, assim, né, cara? Era bem bacana, assim, né? Era um clima de fraternidade, assim, cara. Eu tenho bastante saudade desse formato, é uma pena, assim, né? As redes sociais trouxeram muitos avanços, né? Trouxe uma intuitividade, assim, uma proximidade muito grande com todo mundo. Mas eu acho que aquele formato mais intimista, de postar, de usar o computador e escrever uma coisa maior, assim, de postar muita foto, assim, e um bate-papo mais crítico, né? Mais selecionado, infelizmente isso acabou. Acho que não existe isso mais, e os fóruns se extinguiram e fica só na memória, né? Verdade, total. Eu fiquei pensando aqui também, Douglas, pegando esse gancho, até porque a ideia, assim, tu participou de bandas, tocou em bandas também, como é que foi? Porque tu falou muito da MTV, foi isso que também me deu instiga para fazer bandas. Eu passava os dias vendo clipes, ou então virar a noite de madrugada vendo o clipe, velho. E aí, a partir daí, foi que eu comecei a querer tocar e tal, ter bandinha. Exatamente. E a MTV influenciou todo mundo pelo rock, né? Não teve jeito. Então, aquilo me pegou de jeito, né? Se eu já tinha uma influência de world music ali pelo meu pai, meu tio ali me mostrando mais ou menos um rock, a hora que o negócio cai visualmente para você no formato de videoclipe, né? E bandas ao vivo tocando, cara, se era uma coisa que eu só ouvia, agora eu estou ouvindo e assistindo. Então aquilo me pegou, assim, dos pés da cabeça, cara. E aí a vontade de ter banda, de tocar, assim, começou também justamente nessa época, sabe? Mas, assim, a questão de ser músico e ser baterista sempre, para mim, sempre foi hobby mesmo. Nunca tive a pretensão de ser músico profissional. Isso, desde pequeno, sempre foi muito claro para mim. Eu não sei porquê, se eu sempre quis trabalhar, né, nesse segmento de comércio exterior, fazer faculdade nesse sentido, eu acho que isso me acabou fazendo uma separação bem distinta sobre ser músico ou ter uma carreira profissional na indústria e tudo mais. Então, desde pequeno, eu soube separar bem as coisas. Eu sempre decidi, não, eu não quero ser músico profissional. Eu quero ser um baterista e tocar por hobby, assim, não tenho pretensão nenhuma em ganhar dinheiro com isso, sabe? Então, desde muito pequeno, eu sempre separei bastante isso, né? Comecei cedo, igual todo mundo, tocando em igreja, né? Eu não sou frequentador de nenhuma religião, não frequento nenhum templo religioso, mas eu comecei tocando por influência de um primo meu em grupo de oração da Igreja Católica, sabe? Então a gente se reunia semanalmente, a gente fazia lá um culto, uma pregação com música ao vivo, né? Isso com 12, 13 anos, assim, mais ou menos, sabe? E aí depois, passando, acho que eu quero entrar para umas bandinhas de rock, assim. Aí na escola também eu lembro, assim, na época do colegial, assim, tocar com alguns amigos, assim, mas nunca chegar a tocar em barzinho, assim, nem nada do tipo, sabe? A questão de tocar um pouquinho, fazer umas gigs legais, assim, veio depois, na época da faculdade, assim, sabe? De ter uma banda de rock, de começar a tocar em barzinho, de fazer alguns festivais, sabe? Fazer alguns eventos privados. Então, banda mesmo legal, assim, de tocar fora mesmo, eu comecei a ter com 22, 23 anos, assim, sabe? Antes disso eu não era algo que a gente pode chamar de banda legal, de sair para tocar, assim, de ter um repertório fixo, sabe? E aí eu sempre fiquei nessa de pop rock nacional e internacional, que era que as músicas que eu já gostava, que era que eu ouvia na MTV, que era que meu pai gostava, né? E eu sempre toquei com uma galera mais velha, né? A galera que já tinha a idade do meu pai, por exemplo, né? Então, assim, é engraçado, eu sempre fui o mais novo de todas as bandas que eu participei, até engraçado, a galera, muito mais sênior que eu, 50, 52 anos de idade, eu lá no meio, 20 e poucos anos, assim, até engraçado, sabe? E numa dessa, mas essa história eu fiquei numa banda por 8 anos, né? Uma banda chamada Pulso Vital, aqui de Campinas. Fiquei bastante tempo lá, a gente tocou, fez muito bar aqui na região, fez muito evento, fez muita festa privada, festa particular, festival gastronômico, muita coisa legal da região de Campinas a gente tocou, assim, sabe? Aí eu tive que dar uma parada, né, por conta da paternidade, né? Meu filho nasceu recentemente, tem 4 meses de idade, eu precisei, obviamente, tirar um pé, ficar mais presente nos períodos noturnos, né, que era quando a gente ensaiava,
final de semana eu preciso estar presente também, não consigo sair para tocar. Mas assim que ele fica maiorzinho, assim, eu tenho a intenção de montar uma banda nova e seguir no mesmo formato, né? Sempre tocar por hobby, fazer barzinho e tudo mais, que isso é o que me motiva sendo músico amador, assim, sabe? Legal. Tu me desse um gancho aí, e eu fiquei curioso, e aí tu me corrige, Douglas. Tu falou que trabalhou muito tempo com exportação, né? Sim, e aí sim, eu já sim. quero entrar na ideia da Brightone. Como é que tu teve o estalo, né, de fazer? Isso tem a ver com a tua facilidade de transitar, com a questão de exportação de materiais e de matéria-prima? Eu fiquei pensando aqui agora. Sim, com certeza tem, porque assim, se a gente olhar o produto acabado como um todo, né, ele é composto de diversos componentes, né? E aí você faz uma balança, né, do que você consegue desenvolver na indústria nacional e o que é mais viável você trazer via importação. E onde estão as peças mais acessíveis hoje? Está na China, né, cara? Então, assim, parte da minha formação e da minha experiência me possibilitou entrar em contato diretamente na fonte, né, de fornecedores, né, para poder ter um valor competitivo, né. Então, a gente tira alguns intermediadores do meio do caminho, né, justamente para poder reduzir os custos também. Então, a gente, quando olha o produto como um todo, a gente tem a composição dos itens gerais, né? A gente faz um cálculo ali do que é viável a gente fazer a produção nacional e o que é viável a gente importar hoje, né? Então, com base nisso, eu tenho uma balança ali de itens, né? Que a gente vai calculando para poder fazer a precificação do produto. Os itens que eu considero viável hoje importar versus o que eu considero fazer rodar a produção local hoje, né? Obviamente, isso pode mudar de hoje para amanhã por conta de N fatores, né? Seja fator fiscal, de câmbio, tributário, ou até mesmo burocracias que não cabem a gente aqui, né? Mas a ideia, depois eu vou comentar nos próximos tópicos, que é diminuir drasticamente a importação de itens da China e desenvolver a maior quantidade possível de materiais no Brasil. Por vários motivos, mas eu conto depois também. Massa. Então, já vamos lá. Como é que surgiu a ideia de criar o próprio negócio, empreender na área da bateria? Tu já tem esse background aí enquanto baterista e tal, entusiasta, sim. Né? Mas a decisão e o estalo, assim, que tu pensou, digamos, vou começar. E tu falar também o nome da marca, como é que tu pensou o brand e a abordagem da marca também? Sim. Então, a ideia de entrar no ramo, a gente sempre quer trabalhar com o que a gente gosta, né? Eu acho que todo mundo que tem um espírito empreendedor, igual no teu caso com o podcast, a comunicação, né? A gente quer, no final do dia, falar, putz, eu acordei e estou trabalhando com aquilo que eu gosto, né? Então, antes da Brighton, por exemplo, eu já tinha uma conta no Mercado Livre, que eu já vendia itens de batera, né? Tudo relacionado à bateria que você possa imaginar, batera, caixa, acessórios, ferragens, né? E eu fazia como todo lojista faz, né? Eu comprava de vários fornecedores, que a gente tem no Brasil, né? Comprava no atacado e para poder vender no varejo, né? No caso, eu tinha uma loja no Mercado Livre, nunca tive loja física, então eu fiquei entre 2019 e 2024 vendendo bastante coisa no Mercado Livre, assim, sabe? Eu tinha uma conta muito bem ranqueada lá, vendia vários itens diariamente, aquele processo de Mercado Livre, pick, pack and shipping, né? Pega da prateleira, embala, despacha, pega da prateleira, embala, despacha, sabe? Mas aí, cara, eu pensei, poxa, a gente fica trabalhando com esses monte de item genérico da China aqui, eu não vejo graça nenhuma nisso, cara. Por quê? Eu tô trabalhando vendendo um produto de uma marca X, mas que é igual da marca Y, que é igual da marca Z, que no fundo é tudo feito na China e só muda o logo estampado. Modéstia à parte, já isso aí pra mim não tem graça, cara, assim, eu não via motivação em continuar fazendo isso, sabe? Aí eu pensei, poxa, o que eu posso fazer de diferente, empreender no meio da bateria, que é uma coisa que eu gosto, e ao mesmo tempo desenvolver algo meu, que tenha identidade, que me motive para poder fazer uma coisa legal, diferenciada. Foi aí que me deu estalo para poder desenvolver a Brighton, porque há muito tempo eu já havia consumido muito material e muito conteúdo, comprando caixas em ligas metálicas, né? Aí eu sempre acompanhando as marcas referências que eu gosto lá fora, né, tipo Duné, A&F, Honest Abe, que são umas marcas customs americanas, assim, sabe, nessa pegada mais roots, né, Keplinger, que é uma puta referência também. E, cara, se a gente tem tanto instrumento de madeira legal sendo feito no Brasil aqui, custom shop, por que a gente não dá para desenvolver algo nessa linha, né? Foi aí que eu iniciei a pesquisa, cara, e pesquisa daqui, pesquisa dali. Numa dessas foi assim, quase um ano, né, de pesquisa, teste, para poder chegar no primeiro protótipo, né, e poder colocar o primeiro produto à venda. Foi quase um ano de pesquisa a partir do momento que eu decidi que eu ia fazer caixa metálica, sabe?
Então foi, pensa muito, investe dinheiro, ajusta daqui, testa dali, como é que vai ser, como é que não vai ser, como vai ser o nome da marca, cara, né? Já emendando na próxima resposta sua aqui que você perguntou, né? E aí foi engraçado, porque assim, eu valorizo muito, muito a cultura nacional, né? O que eu poder desenvolver aqui no Brasil para poder gerar emprego, gerar economia e fazer a roda de produção local funcionar, eu vou fazer, cara. Só que ao mesmo tempo eu falei, puxa, eu acho que o nome inglês ficaria mais legal. Não sei por que eu decidi que o nome ia ser inglês. Talvez porque eu tenho a intenção de internacionalizar a marca depois e talvez tenha uma acessibilidade melhor por conta da língua inglesa, que é a língua mais falada no mundo, né? E aí, Brighton, na verdade, é a junção de duas palavras em inglês, que vem de bright, que é brilhante, e tone, que é tom. Então, bright termina com T e tone começa com T. Eu cortei um dos T's e juntei as duas palavras em uma. Tanto que o T do meio é maiúsculo, justamente para terminar o bright e começar o tone, que numa livre tradução seria tom brilhante, né? E qual que é a característica principal de uma caixa de liga metálica? É justamente esse tom brilhante que dá, esse estalo brilhante, esse harmônico brilhante. Então, pensando nisso, falei, então vai chamar Brighton. Então o nome veio justamente daí, que vem da principal característica sonora de uma caixa de liga metálica. Muito bom. Eu achei muito sugestivo o nome. Quando eu encontrei o perfil da Brighton no Instagram, interessante tu falar disso, de a gente ter uma esteira de produtos e de empresas que já fazem caixas em madeira, né? E eu achei muito interessante. Eu vi o teu cardápio, digamos assim, né? Sim. Eu achei muito bom, que me chamou muita atenção, foi exatamente essa especialização em ligas metálicas. Eu disse, caramba, eu tenho que chamar esse cara aqui, velho, pra conversar, tá ligado? E tem muito luthier incrível, cara, que faz trabalho, assim, de nível internacional no Brasil com madeira. Tem o Emanuel Valverde aqui de Campinas, cara, que é meu brother, assim, parceiraço, assim, eu considero ele o melhor luthier do Brasil. Ele faz cada trabalho incrível com construção de todo tipo de madeira que você possa imaginar, madeira local, madeira importada, cada acabamento impecável, laqueado, assim, que você cai para trás. Falei, pô, eu não tenho... Valverde. Acompanha. Valverde é incrível, meu Deus do céu, assim, eu não tenho nem... moral para poder entrar nesse meio, assim, cara. E como eu já estava curtindo mais esse lance de caixas metálicas, né, eu falei, deixa eu ir por aqui então, que eu acho que talvez aqui eu consiga ter mais visibilidade também, né, mas... Eu achei um diferencial muito bom, cara, e já entra na questão do posicionamento de marca mesmo. Na medida que tu entra no mercado, uma curiosidade, Douglas, esse processo até chegar no protótipo, houveram muitas tentativas, como é que aconteceu isso, os desafios para chegar nessa primeira linha, digamos, sabe? Gigantesca, já, porque assim, você imagina assim, quando você olha o produto final acabado, pega na mão, você pega uma caixa e vai tocar. Pô, legal, dá um som bacana. Só que assim, você tem que desmembrar ela por completo. Imagina uma caixa de metal que você gosta, ou de madeira, desmonte ela por completo e começa a estudar peça por peça, cara. Eu falei, mas como é que os cascos são feitos? Eu não tinha essa noção. A minha experiência não vem da engenharia, eu não sou engenheiro, né? Assim, eu não tenho uma experiência de produção de peça, de design, de conhecimento técnico para poder gerir e fabricar um produto como esse. Então eu comecei fazendo aquilo que eu podia, que era pegando as caixas de metais que eu tenho aqui, que eu gosto, desmontando ela por completo e entendendo como que é feito o casco da Ludwig Acrolite. Pô, a Acrolite ela é feita de alumínio, é um casco de alumínio fino, mas ela tem uma borda aqui que parece um beiço dobrado, faz uma orelha para dentro. Mas por que a Acrolite tem isso e as outras marcas não têm? Aí eu fui começando a entender, sabe? Mas e a questão da espessura? O que influencia a espessura? Por que a maioria das caixas tem um casco mais fino e madeira usa casco grosso? Aí eu fui começar a entender a diferença de espessura. Fui começar a entender quais materiais são viáveis para poder trabalhar, e aí eu comecei a tentar desenhar protótipos, né? Começar a buscar fornecedores que poderiam colocar em prática, né, em produção, aquilo que eu estava tentando explicar para eles, né? Igual eu falei, minha formação é de administração em comércio exterior, né? Digamos assim, que eu precisaria ter uma noção de engenharia para poder ter essa noção. E aí que entra muita gente boa envolvida no meio também, né? Tenho muito contato, né, de engenheiros que já trabalharam comigo, uma rede de profissionais gigantescos, né, que
contribuem com a expertise, a experiência, né? E me ajudaram a desenvolver também a Bright, porque ninguém faz nada sozinho, obviamente, né? Então, assim, costumo dizer que a concepção do produto é sempre minha, com muita mão de gente muito capacitada, projetando tecnicamente cada detalhe que eu precisava, né? E eu distribuindo isso para uma cadeia de produção, de fornecedores que atendam a minha expectativa e coloquem isso em prática em forma de produto. Então, se eu não te confundir, a resposta foi mais ou menos por aí, como surgiu a primeira peça, assim, sabe? Não, confundiu não, é isso mesmo. Eu fiquei imaginando o processo de desenvolvimento, né? Até se jogar no mercado mesmo, sabe? Agora, Douglas, tu já falou o porquê dessa decisão de especializar em ligas metálicas, né? Curiosidade minha também, que eu quero detalhar contigo, as especialidades da Brighton, os tipos de caixa. Eu sou um cara que eu estou no início do consumo de caixa metálica, assim, por exemplo, eu já usei aço e alumínio, e gostei, os outros materiais ainda não. Eu queria que tu detalhasse um pouco as especialidades, o porquê de tu escolheu essas, e se existem outras ligas que possam ser utilizadas no futuro e que você ainda não utilizou. Fiquei pensando nisso agora. Então, hoje a gente trabalha com 5 ligas metálicas diferentes, né? A gente trabalha com aço carbono, aço inox, alumínio, latão e cobre, né? Por exemplo, a gente falando de caixa de aço, a gente pega essas caixas de aço mais em conta das marcas mais comuns, assim, uma Maybach Steel Shell, uma Pearl Steel Shell. Elas têm uma característica que são espessuras diferentes de materiais, embora o aço pareça ser tudo igual, na verdade não é, né? A forma de produção dessas caixas de aço de modelos de entrada é completamente diferente da forma de produção das caixas Bright, né? E de várias outras marcas de boutique americanas. Por quê? São caixas prensadas em molde, né? Feitas em escala, né? Com uma especificação de aço não tão nobre quanto o que a gente usa por aqui. Tudo isso acaba influenciando, né? E cada caixa nossa aqui tem um padrão de borda e acabamento manual que difere completamente das caixas de série, né? Das caixas de produção, que acaba sendo também meio que o personal touch nosso, né? Que cada marca vai ter a tua configuração de rebaixa, a tua configuração de bordas, e isso é o que dá o tempero e é o segredinho meio que de cada marca, né? E aí, falando de aço, parece que é tudo igual, né? Mas assim, o aço carbono vai te entregar uma característica sonora. O aço inox também vai te entregar outra, né? Então, assim, eu decidi trabalhar com esses 5 por vários motivos. Primeiro, porque esses 5 materiais, eles abrangem características sonoras completamente distintas um do outro, sabe? E são, assim, materiais acessíveis, que começa no aço carbono, que é o material mais acessível, e vai no material mais caro que a gente tem, que eu teria acesso hoje aqui no Brasil. Assim, a gente tem até condição de fazer caixas em outras ligas metálicas, mas assim, seria um processo produtivo muito complexo, que eu acho que assim, não seria o principal foco, né? Porque eu só faço caixas laminadas, né? Muita gente pede, mas você faria uma caixa tipo Bell Brass da Tama? Não faço, porque a Bell Brass, por exemplo, ela é fundida em molde, como se fosse um prato D20. Ela não vem em formato de chapa, que a gente possa fazer a circunferência, dobrar e soldar. Então, são processos produtivos diferentes. Então, a Brighton se especializou em fazer caixas e ligas metálicas através de chapas de aço, né? Ou chapas de latão ou chapa de cobre. Então, eu acho que esses 5 materiais aqui que a gente está bem servido hoje eu considero até mais do que o necessário, assim, sabe? Então, são 5 materiais. Eu pensando nisso, esse leque, assim, cara, e já adiantando que o que também me chamou a atenção foi o visual, assim, caramba, velho, eu fiquei olhando e fiquei babando qual seria a mais bonita, assim, e o leque que tu coloca lá, velho, eu digo, caramba, tem bronze, tem latão, aço inox, né, e aço carbono, aço carbono, inox, alumínio, latão e cobre. Você fica até na dúvida, sabe do que... Sabe o que é o legal disso daí também, já acho que eu fiz questão, cara? Cada material tem a sua beleza própria, sabe? Pô, o latão tem aquele acabamento dourado maravilhoso, o cobre aquele acabamento alaranjado, né? O inox, você faz o polimento nele, ele fica lindo. E eu não faço nenhum tipo de pintura nas caixas. Não faço nenhum tipo. Por quê? Cada liga metálica já tem a sua beleza própria, que já vem da chapa, entendeu? Então, assim, eu meio que seria um crime eu fazer uma pintura em um instrumento dele. Exato. E até para evitar, por exemplo, engrossar demais e acabar abafando o som, né? Então, esse motivo eu sou totalmente contra a pintura. Adoro
caixas de aço que sejam pintadas com pintura eletrostática, acho que fica lindo, mas o princípio da Brighton aqui é não trabalhar com pintura. Tanto que tem um gancho meio disruptivo numa dessas. Não sei se você reparou, as caixas em aço carbono que eu faço, a solda fica completamente aparente no meio, assim. Então, assim, é uma solda super bem feita por um dos maiores especialistas em solda aqui da região. Ele faz uma solda impecável e ele passa a lixadeira alisando a superfície. Ou seja, cada lixada que ele dá e aquela ponto de solda vai ser exclusivo daquela caixa. Ou seja, é um acabamento rústico. A Brighton está se firmando e eu quero deixar essa característica como uma identidade da marca. Então a Brighton não faz pintura e ela trabalha só com o aspecto natural do material. Seja, o máximo que eu vou fazer um polimento de leve, mas em alguns casos do aço carbono nem polimento eu faço. A gente sempre vai ver aquelas manchas que já vêm da chapa, que já vem do material, que já vem do processo produtivo, da fundição, né? E você vai ver aquele ponto de solda bem no meio da caixa, um negócio rústico mesmo, cara. Então, assim, é esse tipo de acabamento rústico, diferenciado, que eu quero colocar e introduzir no mercado, né? Eu faço questão de explicar, porque muita gente fica, nossa, mas isso aí é assim mesmo, parece que é meio tosco, mas vai abrir, vai quebrar. Não, esse é o material em estado bruto. Eu não mais faço... alguns pontos aí, perfeito. Mais alguns pontos da abordagem da Brighton, diferencial. Tu já falou aí, Douglas, mas com relação, e aí eu acho que isso incide diretamente no valor final também, né? Para quem quer comprar, para quem quer ter uma Brighton. Os materiais mais custosos, os menos custosos, o material que te dá mais trabalho para fazer, sabe? Sim. Se tu pudesse fazer esse ranking, digamos assim, sim. Curioso também. Então, o material mais acessível, eu vou falar dos materiais do mais barato para o mais caro que a gente tem hoje, tá? Começando do mais barato, o aço carbono é o material mais barato hoje, tá? Mas, assim, não significa que, por ser mais barato, que é melhor ou pior do que o cobre, que é o mais caro, né? Cada um tem a sua característica. Exato. E se me perguntar qual que é a minha caixa favorita, é a Black Iron, né? Que é aço carbono. Mas do mais barato para o mais caro hoje é aço carbono, que é conhecida como Black Iron. Depois vem aço inox, que é conhecida como Stainless Steel. A DW faz Stainless Steel, a Duné faz Stainless Steel. São caixas caríssimas. E, detalhe, um parênteses, é muito provável que essas caixas de grife norte-americanas sejam fabricadas com aço fabricado aqui no Brasil, porque o Brasil é um dos maiores exportadores de aço para os Estados Unidos, tá? Então, assim... Manda para lá e... Entendi. Ou seja, a única diferença é que eles estão fazendo uma manufatura local, que a gente tem plena capacidade de fazer isso aqui também. Então, assim, eu não duvido nada que a DW Stainless Steel de $1.000 e poucos é feita com aço nacional. Obviamente, tem um know-how gigantesco deles, assim, né? Mas eu tenho quase certeza que é feito, a matéria-prima é 100% brasileira. Voltando no ranking ali, então, mais barato, aço carbono, depois aço inox, alumínio ali no meio termo. Aí, essas são as três mais em conta, né? Aí, latão e cobre já é muito mais caro. Muito mais caro. Então, cobre não sabia, cara. Cobre é a caixa mais cara. Por isso que todo mundo, você vê o povo que sobe lá para roubar fio de cobre no poste para vender por quilo. Porque o cobre é o material mais caro. Dá um exemplo de preço. Uma Black Iron de aço carbono, que é a caixa mais em conta hoje, dependendo da medida, da quantidade de afinações, começa em R$1.600 e poucos, assim, uma caixinha completa pronta para uso, sabe? E é barato. Uma caixa custom por R$1.600 é barato. E a cobre, por exemplo, que é a Brighton Copper, estou fazendo uma aqui agora, inclusive, bate quase R$3.000, ou seja, praticamente aí o dobro do valor. Praticamente o dobro. Douglas, a Brighton, ela tem pouco mais de um ano, na altura de gravação desse episódio, né? A gente está gravando, galera, esse episódio em setembro de 2025. Para você que está no futuro, a Brighton já vai ter mais dias de vida. Mas nessa altura, Douglas, é um ano e pouco? Então, eu lancei oficialmente a marca no mercado em setembro do ano passado, né? Então, se a gente for olhar historicamente, a marca tem 1 ano de existência. Só que até lançar a marca no mercado, né, houve aí quase 10 a 11 meses de planejamento prévio para poder lançá-la no mercado, né? Então, antes de fazer o primeiro post no Instagram, eu já estava com 10 meses de estudo, teste, prototipação. Trabalhando muito os bastidores para poder colocar tudo isso em prática. Então, bota aí que quase 2 anos de trabalho como um todo, né? Praticamente. Nesse momento, Douglas, tu podia dar um ranking, digamos, acho que acredito que todas tenham tido boa aceitação, mas tu consegue já ter percebido
que uma tem mais aceitação, a galera procura mais ou procura menos e tal? Eu acho que naturalmente, assim como toda marca nova, o pessoal tem um certo receio, né? Então, assim, eu acho super necessário isso, inclusive, né? O pessoal acaba indo talvez para a caixa mais em conta hoje. Então, a Aço Carbono, que é a Black Iron, tá saindo igual água aqui, cara. É a caixa mais acessível e a que mais está sendo vendida hoje. Assim, conquistou um público, assim, gigantesco, cara, gigantesco. E é um material novo, ninguém conhecia esse tipo de material aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos até é relativamente conhecida, assim. Então, a caixa mais barata é que está dando gerando mais vendas hoje, assim, cara, que é a de aço carbono. Tem sido a queridinha do momento aí. Massa. Douglas, outra questão interessante e que a gente está falando do casco, né? E da importância do casco, espessura, mas também incide, é importante também a questão do aro, né? E da pele. Sim, Eu queria que tu falasse um pouco disso também. Como é que é o teu padrão de seleção dos aros? Se muda os aros de material para material e as peles que tem hora que, assim, a questão de pele tem a possibilidade do baterista experimentar ali, né? Uma pele diferente e tal. Mas, via de regra, que tipo de pele você indicaria para cada tipo de casco, sabe? Sim, sim. Então, em relação aos aros, Douglas, particularmente, eu gosto dos aros os mais simples possíveis, né? Que são aqueles mais fininhos de 1,7 milímetros. Porém, mercadologicamente falando, comercialmente falando, não tem uma aceitação tão grande porque é um aro mais frágil, mais simples, né? Então, como padrão hoje, eu só trabalho com os aros Power Hoop 2,3 milímetros, né? Tem uma resistência legal, ele é um pouquinho mais grosso, dá uma segurada mais no som, né? Então, por padrão e definição, hoje todas as caixas saem com aro Power Hoop 2,3 milímetros. Eu acho que é um meio termo legal. Eu não gosto de aro die-cast, na verdade eu odeio aro die-cast porque eu acho que seca demais o som do tambor. E assim, quem está procurando a experiência de ter uma caixa metálica tá comprando justamente pelos harmônicos e o som que tem. Se você colocar um aro muito grosso ali, você vai perder a característica principal da caixa. Então, assim, eu não vejo a necessidade de trabalhar com aro die-cast ou aqueles aros supercast 3 milímetros, né? Então, eu optei pelo 2.3, que eu acho que tem um equilíbrio bom, né, entre durabilidade e não secar tanto o som assim, né? Mas, já adiantando aqui uma pergunta da frente, está em desenvolvimento, inclusive já tem os protótipos prontos do aro exclusivo Brighton, que é o aro flat, retinho, né, no estilo vintage, tá? Que depois, lá no final, eu vou falar dos planos futuros sobre as peças, o hardware próprio que a Brighton está desenvolvendo, que vai ser exclusivo para as caixas. Eu vou deixar de usar os materiais importados, igual eu comentei no começo, né, para migrar só para o hardware exclusivo. E o hardware exclusivo vai ter aros, aquelas mini garrinhas de fixação e automático também. As canoas, eu já tenho canoa exclusiva, que é de alumínio. Então, na hora que a gente olhar para o produto como um todo, o único produto que eu vou trazer de fora vão ser os parafusos de afinação e as peles remo, né? Porque todo o resto vai ser desenvolvido por mim aqui localmente, tá? Pô, muito bom, velho. Muito bom. Muito bom. Eu acho que sim, traz identidade. Já tá dando um upgrade aí. Exatamente. Sim. Identidade, sonora, visual também, né? É a questão de visual. As pessoas compram primeiramente com os olhos. Isso é mercadologicamente falando, isso é conceito, né? Isso já foi estudado. Então, assim, quando você tem um produto diferenciado, que tem um visual exclusivo e único, já chama atenção primeiramente antes do som. Eu costumo dizer que o som é um fator secundário, porque as pessoas compram primeiro com os olhos. Então, assim, o som eu já garanto que ela tem. Agora eu estou trabalhando no hardware exclusivo para criar aquele aspecto visual. O cara fala, cara, isso é lindo e tem um som. Eu quero uma Brighton. Então, eu estou indo para esse caminho agora. Logo, esse ano vai sair as pecinhas exclusivas e eu te mando para você ver como é que ficou. Manda que eu quero sacar. E já vai mandando as novidades para a gente divulgar. Sim, você me acompanha no Instagram lá, sempre que tem novidade eu posto lá. E aí, respondendo sobre as peles, né? Eu sou remo maníaco total, assim. Então, para mim, pele é remo. Pele é remo. Então, hoje já sai por padrão remo Imperial Coated na batedeira, né? Que eu acho que é uma pele que conversa bem com todas as ligas metálicas, né? Não é tão fina quanto a Ambassador, né? Que eu acho que a Ambassador sobra demais também. Aí eu acho que
ficaria meio embolado, né, com o casco fino metálico, né? Se a gente colocar uma pele muito fina, eu acho que dá uma bagunçada no som. Então, como os cascos são finos, entre 2 ou 3 milímetros, a Emperor é uma pele um pouquinho mais grossa. Eu acho que tem um equilíbrio legal, assim, sabe? Entre a espessura do casco e uma pele um pouquinho mais grossa que a Ambassador. Então, eu defini como padrão que todas as caixas saem com a Emperor, que é também padrão que o pessoal usa lá fora também. Mas muita gente tem gostado de usar aquelas Controlled Sound Clear, com dot preto, né? A galera fala que fica incrível também nas Black Iron e dá um punch a mais, né? Mas aí, por definição, eu sempre mando com o Remo Emperor Coat, eu acho que é um padrão legal, assim, acho que agrada a todo mundo. E na resposta? Na resposta, a resposta, por enquanto, eu estou mandando com aquela Encore, né, que é a segunda linha da Remo. Mas eu já estou aqui calculando, verificando a possibilidade de também incluir a Ambassador Haze, né, que é a pele de resposta Remo americana mesmo. Né. Estou só ajustando alguns custos para poder a conta fechar, mas logo em breve vai ser Remo americana em cima e embaixo. E não para, né, Douglas? Você tá o tempo inteiro modificando e evoluindo, né, velho? Eu acredito que a gente é muito parecido. É a cabeça trabalhando o tempo todo, velho. Cara, não desliga, já, assim. Eu ando com o celular, assim, no bolso e com um bloquinho de notas do iPhone, assim, cada ideia que eu tenho, eu pego e anoto para não esquecer. Eu tenho uma lista gigantesca de coisas que eu quero fazer. Tô dirigindo, tive uma ideia do nada, assim, eu paro no canto, assim, anoto para não esquecer. Uma garrinha aqui, um detalhezinho aqui, eu anoto para não esquecer. E aí eu vou tentar desenvolver e colocar em prática isso, sabe? Eu acho que, assim, processo de pesquisa e desenvolvimento e testes é importantíssimo, assim, cara, a gente nunca pode parar. E é muito importante errar também. A gente tem que testar muito, errar bastante, corrigir para poder colocar em prática. Esse processo a gente tem que ficar repetindo em um loop infinito, sabe? Perfeito. Repete pra gente aí, Douglas, a tua preferida e me fala também quais lugares já tem Brighton no Brasil, para quais estados já foram. A minha preferida é a mais barata. Uma coincidência, assim, mas que tem sido a preferência da galera também, sabe? Que é a Black Iron, aço carbono, 14 por 6,5 com casco de 3 milímetros, assim, cara, é aniquilador, assim. A caixa tem uma presença absurda, um volume incrível, tem uma resposta de grave espetacular, assim, cara, você trabalha com todas as afinações, assim, com uma facilidade absurda. Ela tem um harmônico muito lindo, que em gravações, assim, cara, ela corta mix com uma facilidade gigantesca, assim, cara, assim, então... Aço carbono, para mim, tem sido a minha favorita. Assim, eu poderia dizer que a caixa mais cara, né, que é uma de cobre, compre uma caixa de cobre. Cara, mas a minha favorita é a mais barata. Quem quiser comprar de cobre... Honestidade, é isso. Eu faço, mas eu sempre costumo dizer, cara, não compra mais cara não, pega uma de aço carbono, depois a gente faz uma outra de latão. Eu costumo dizer que todo mundo tem que ter uma Black Iron, cara. Se você não tem, Jade, eu faço uma para você também, aí você testa. Eu não tenho não. Ainda não tenho não. E que estados estão... sim. Em que lugares já foram, Douglas? Cara, isso é massa de saber, a distância. Cara, tá rodando assim, já tá no Rio Grande do Sul, já tá no Distrito Federal, já tá no Nordeste, e é engraçado também porque... Tem alguns bateras famosos que já estão utilizando as caixas Brighton, né? Eles estão com essas caixas na estrada rodando o Brasil, né? Então, assim, o Gui Rezende, o baterista da Maíra Maraíza, comprou uma de brass comigo. Ele botou na estrada, cara. Tocou em Barretos com a caixa. Tá fazendo todo tipo de show ao vivo que tá rolando o Brasil afora e botando a caixa para uso mesmo, cara. E assim, eu fico muito feliz quando eu vejo as caixas dessa forma. Tem que deixar esse registro. Eu conheci a Brighton, eu tinha visto um post no Instagram, que foi o post daquele cardápio lá, daquelas linhas. Sim. E depois eu vi o vídeo do Gui Rezende, ele abrindo a caixa, fazendo um review lá, né? Que fosse uma caixa de boutique americana, juro pra você. Quando ele abriu, aí ainda falou Brighton, aí eu disse, não, com certeza é americana com esse nome. Quando eu fui ver, aí cheguei em você, cara, eu digo, não, Made in Brasil. Vou chamar esse cara pra cá, vou chamar esse cara pra cá, meu irmão. E aí também, cara, legal que teve uma gravação no DVD do Luan Santana em Portugal, que o Daniel Barbosa e o Carlinhos Weber, que é o drum tech, Daniel é o baterista do Luan Santana hoje, Carlinhos Weber, que é o drum tech das estrelas do Brasil, referência master no assunto, cara. Ele fechou uma caixa dessa comigo e levou pra gravação do DVD do Luan Santana lá em Portugal, cara. Caraca, velho. E, cara, eu aqui no interior de São Paulo fazendo minhas caixas aqui, eu tô vendo que tá sendo gravado o DVD em Portugal, tá sendo usado pela Maíra Maraíza. E agora escuta essa, cara. Final de semana agora teve o Festival The Town em São Paulo, né? E de novo, Carlinhos Weber representando lá e emprestou essa caixa Black Iron dele pro Rafael lá, que é o baterista da cantora pop Priscila.
E aí eu ligo no Multishow lá, cara, eu sentado no meu sofá, ouvindo a mix do Multishow, pô, o cara tocando com a Brighton lá, cara. Isso é demais, pô. Isso aí, meu irmão. Você se sente recompensado, não? Se sente... E essa massa, coisa de velho. reconhecimento veio muito rápido, assim, sabe? Eu achei que fosse demorar pra acontecer, cara. Falei, cara, do nada eu tô aqui parafusando a caixinha aqui na minha mesa aqui, daqui a pouco eu ligo no Multishow, pô, o cara tá usando a minha caixa sendo transmitida pro mundo inteiro via streaming, pô, isso é demais, cara. A prova da tua competência, cara. Muito feliz com isso, sabe? Douglas, por falar nisso, tu falou agora da montagem, tá montando a caixa e tal, de repente vê na TV. Vamos falar de produção em bastidores. Sim. No início do nosso papo, eu tinha até pensado que tu ia dizer que era da engenharia e tal, mas não, né? Então, de certa forma, tu tá movimentando também fornecedores e pessoas que fazem manufatura para você e que estão ao redor da Brighton, né? Como é que é a tua relação com os fornecedores e o teu dia a dia de trabalho, cara? Se tem uma equipe que faz alguma coisa, se tem algum processo da montagem, né, da fabricação, se você terceiriza e depois você continua, como é que funciona para você hoje? Eu costumo dizer, né, Jair, que assim, encontrar fornecedor é fácil, difícil é encontrar o fornecedor certo, né? É isso aí. E para você ter ideia, quando a gente olha a caixa, um produto final acabado como um todo, se a gente desmontar ela por completo, dependendo do modelo do material, a gente está falando de 13 a 14 fornecedores / prestadores envolvidos em uma única caixa. Tá? Caramba, cara, isso você fala a cadeia toda? A cadeia toda. Caramba, dependendo, a Black Iron, por exemplo, tem 13 pessoas / fornecedores envolvidos na produção de uma única caixa, cara. Além de mim, é claro, entendeu? Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, cara, cada um é bom numa coisa, não tem como a gente ser bom em tudo, tá? Eu não tenho habilidade técnica, entendeu? Eu não sou engenheiro, eu não sou projetista mecânico, eu não fiz Senai, mas as concepções e os projetos são meus. Então, assim, procuro fornecedores que são capazes de desenvolver e tirar do papel aquilo que eu estou pensando e possam traduzir aquilo em forma de um produto, né? Então, assim, o projeto de canoa, a Brighton tem um modelo de canoa própria, exclusivo, projeto que foi feito por um amigo meu, né, exclusivo para mim, que é feito em alumínio maciço usinado em torno CNC. Cara, a canoa tem uma precisão absurda, a canoa não espana, ela tem um sistema de rosca infinita que você pode dar curso no fim do parafuso que não vai espanar. Assim, é mais fácil a pele rasgar do que a canoa trincar ou quebrar. Assim. Então eu prezo muito por isso, fornecedores bons, competentes, que possam produzir as minhas peças com exclusividade e com qualidade. Assim, eu não posso me correr o risco de um casco abrir no meio, de uma canoa espanar no meio de um festival de town. Então, assim, você imagina se encontrar um fornecedor que seja comprometido com qualidade, né? Preço ao mesmo tempo, porque não adianta o cara ser bom e não ter preço, porque senão a conta não fecha, eu não vou vender caixa nenhuma, né? Então, assim, encontrar todos esses fornecedores que trabalham comigo, né? Poder gerenciá-los de uma forma que eu tenha um produto bom, bonito e competitivo, deu muito, muito, muito trabalho. E continua dando trabalho diariamente, né? Gerenciar tudo isso, perfil de qualidade, inspeções, é muito, muito difícil. Então, assim, equilibrar prato. Assim, hoje eu costumo dizer que eu estou cercado de bons fornecedores que eu demorei e custei para achar. E hoje atendem perfeitamente o grau de exigência que eu preciso. Então, no geral, é isso, cara. Cada um faz uma coisa e a gente não faz nada sozinho. Então, a gente tem que delegar para todo mundo que trabalha de forma bem e fazer a economia produtiva girar nesse país, cara. Porque o Brasil, cara, tem capacidade de fazer absolutamente tudo. A gente não precisa depender de importação nenhuma. A gente tem uma indústria altamente desenvolvida nesse tipo de metalurgia, de usinagem, de perfis metálicos, cara. A gente tem uma indústria muito, muito grande. Isso existe em toda a região do Brasil, cara. Então, assim, só de pensar que eu também estou contribuindo, gerando emprego, fazendo a economia girar e colocando a comida na mesa para várias outras pessoas também, cara, para mim é motivo de grande felicidade, cara. Esse também é o motivo principal de eu querer desenvolver 90% da caixa aqui no Brasil. Eu não quero mais importar da China. Eu quero fazer os meus aros. Eu não quero importar automático da China mais. Eu estou desenvolvendo o meu próprio automático. Inclusive, eu tive reunião com um projetista amigo meu hoje também, que está desenvolvendo o automático exclusivo Brighton, que vai ser usinado em alumínio. As garrinhas do aro também vão ser usinadas. O aro, ou seja, a gente vai olhar para um produto, porra, isso vai ser um produto exclusivo Brighton fabricado no Brasil, cara. A única coisa importante que eu quero ter
são as peles americanas. De resto, eu vou fazer de tudo para ter um produto 100% nacional, cara. Isso é uma motivação diária minha também, sabe? Cara, na verdade, assim, equipe, dia a dia, a Brighton sou eu apenas. Simplesmente o Douglas, me, myself and I. E eu espero que continue assim. Eu não tenho pretensão de ter nenhum outro funcionário, nenhum outro ajudante, nem nada. Até porque, conforme eu disse, né? Eu trabalho em parceria com muita gente altamente capacitada que supre já as necessidades que eu tenho, tanto de projetos de engenharia, desenhos técnicos, né, fornecedores, enfim, nesse sentido, eu estou super bem servido, né. Mas aí o dia a dia, cara, começa assim, logo cedo, já acordo, já dou uma olhada nas redes sociais, já faço umas remarcações que o pessoal coloca no Instagram, né, e já emendo respondendo orçamento pelo WhatsApp. Isso é legal porque todas as vendas são centralizadas em mim, né? Ninguém compra uma Brighton sem passar por mim. Então eu canalizo todo o canal de vendas no WhatsApp mesmo, cara. Eu gosto desse tipo de contato. Então todo mundo que compra acaba batendo um papo comigo, eu explico a diferença de cada material, assim. Para mandar um orçamento, rola um bate-papo bem grande com cada cliente, com cada interessado em adquirir uma caixa Brighton, né? E também, todo dia chega material de fornecedor aqui também para manter o estoque sempre na quantidade aceitável. Sempre tem reunião com o fornecedor também para alinhar algum outro tipo de detalhe, fazer uma alteração mínima em algum pedido específico. Então, a rotina, eu toco 100% de casa, eu tenho um pequeno depósito aqui onde eu guardo todas as matérias-primas, né? E aí o contato, tem gente do Brasil inteiro que presta serviço online, tem gente capacitada aqui que faz serviço de solda. Eu não vou meter com solda para quê? Eu não sou soldador, mas eu sei um cara que solda bem pra caceta aqui. É o melhor soldador da região. Então, assim, quem não faz, paga. Tá aí, exato. Isso, exato, então, assim, exato. O cara tem a oficina dele, paga as contas dele, eu giro economia local aqui também, e eu acho isso, sensacional. Então, isso, dia a dia, isso tem me impactado, Douglas, até fazer esse parênteses, isso tem me impactado positivamente, porque eu confesso que eu não tinha pensado nisso, e eu estou curtindo de perceber, de você levar em consideração o contexto, o cenário ao qual você está inserido, e valorizar o mercado nacional, cara, assim, e quem faz bem, né, sabe? Valorizar quem faz bem a parada, isso é muito bom, velho, esse discernimento e essa consciência, assim, sabe? Posicionamento. O cara que faz o serviço de solda pra mim, cara, ele tem uma oficina aqui perto, 10 minutos daqui de casa. O cara deve ter uns 40 anos de experiência com solda já. O cara, assim, sabe muito. E cada tipo de material tem a sua especificação para soldar. Você não vai sair soldando de qualquer jeito, sabe? E cada material você tem que usar um abrasivo diferente, a ferramenta num calor específico diferente. Cara, imagina eu ter que aprender a soldar, comprar equipamento de solda. Cara, esquece, eu vou focar no desenvolvimento do produto. A especialidade do cara é soldar. Então eu levo uma caixa de cobre, ele vai tirar de letra. Eu levo uma caixa de latão para soldar, ele vai soldar com maestria. Eu levo o aço, ele solda de olho fechado. Entendeu? Bom. E aí eu pago com gosto, cara. Como é que eu não vou pagar com gosto um serviço desse, que é impecável, é incrível, cara? E isso serve para cada tipo de fornecedor, cara. Desde a gráfica que está fazendo o adesivinho para mim, que eu assino dentro de cada peça. Pô, é a gráfica aqui da cidade vizinha, que é do cunhado de um conhecido meu, cara. Eu mando pra ele o desenho lá, o cara imprime pra mim lá 40, 50 unidadezinhas por mês, cara. Eu vou lá, pô, retiro pessoalmente, mostro pra ele onde tá sendo aplicado o produto. Eu valorizo demais isso, cara. Eu valorizo. Perfeito. Tem gente que vai falar, pô, o negócio é Money Talks, tal. Cara, pra mim não é só Money Talks, cara. Eu quero desenvolver essa comunicação, eu quero estar perto, eu quero mostrar onde o produto do cara tá sendo aplicado, eu quero desenvolver, eu quero girar a economia. Então isso me motiva diariamente, como eu falei. Muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Esse pensamento, e cada vez menos a gente vê, né? É só o dinheiro fala e tal. Douglas, digamos que hoje o cara fez contigo uma caixa. Eu não sei se muda de material para material. Em quanto tempo fica pronta? Em média, já assim, de 3 a 4 semanas, né? Dependendo. Uma Black Iron, aço carbono, um alumínio, stainless steel, 3 a 4 semanas. Latão e cobre acaba demorando um pouquinho mais, uns 10 dias ou 15, mais ou menos, porque são materiais que o fornecedor não tem a pronta entrega. Então, assim, depende de uma encomenda prévia, né? Então, tem um tempo maior ali para poder chegar o material para a gente poder iniciar o processo produtivo. Então, bota aí que as caixas mais em conta ali de aço carbono, inox e alumínio de 3 a 4 semanas, e uma caixa de latão e cobre de 5 a 6 semanas, em média, mais ou menos, porque é um processo muito manual, muito específico, né? A gente tem que ter atenção em cada detalhe. Eu testo todas as caixas antes de sair, tá? Daqui não sai nenhuma caixa sem eu testar, entendeu?
Assim, se eu gosto, está aprovada. Se eu não gosto, ou eu acerto algum detalhe, ou eu faço do zero um casco novo. Assim, não tem meio termo, assim. Não vai sair uma caixa que eu não aprove aqui, entendeu? Massa, velho. Muito bom. Douglas, eu queria falar agora sobre a projeção da Brighton no mercado e os desafios que você tem que enfrentar, né? De posicionamento, de perceber também. Já foi uma brecha muito boa. Tu percebeu na questão do mercado brasileiro e na questão do ramo também. Como é que tu enxerga o mercado brasileiro e estrangeiro e o posicionamento da Brighton? Ele, assim, porque tem que ser competitivo também ao mesmo tempo, né? Fiquei imaginando isso. Cara, assim, eu acho que pra gente empreender aqui no Brasil, cara, a gente tem que ser muito teimoso e muito apaixonado ao mesmo tempo, cara. Assim, se você deixar se tomar completamente pela paixão, não dá negócio. Se você deixar simplesmente levar por conta do dinheiro, também não dá certo. Você tem que equilibrar os dois cenários, né? Muita gente fala, pô, mas suas caixas mereciam você colocar um automático Gibraltar, um automático Duné, uma esteira Canopus. Eu falei, cara, eu adoraria trabalhar com esses componentes incríveis de marcas renomadas, mas adianta eu pagar 900 pau num automático? Como é que eu vou colocar um automático de 900 reais numa caixa, cara? Se eu vendo a caixa pronta por 1.600, como é que eu vou colocar um automático de 900 pau? Não tem jeito. Então, assim, eu não posso ser tão apaixonado a esse ponto de querer colocar tudo do mais caro. A gente tem que ter um equilíbrio para tudo, sabe? Hoje, no momento, eu uso os automáticos, que é uma réplica da DW, né, que eles chamam de Magnatron, né, que é um automáticozinho magnético de gaveta, assim, tem genérico de várias marcas, né? Por enquanto, está sendo ele, é um automático sensacional, incrível, funciona super bem. Mas, como eu falei, eu vou migrar para um automático de design próprio, né? Que eu quero que tenha mais robustez ainda, né? Que seja mais bonito e que tenha um custo menor também, justamente para eu poder, né? Obviamente, todo pilar de uma empresa tem que estar fundamentado ao lucro também, né? Então, um dos objetivos de eu desenvolver o restante dessas peças de design próprio é justamente para trazer mais robustez, mais identidade e reduzir a burocracia e o custo desses materiais também, né? Então, assim, eu preciso alinhar tudo ao mesmo tempo, né? E aí, até falando do mercado brasileiro, é novidade, né? Igual a gente estava comentando, né? Trabalhar com esse tipo de ligas metálicas. E muita gente tem muita dúvida sobre as ligas metálicas, né, Jade? E a galera confunde, por exemplo, o latão com bronze, acho que é uma liga parecida. Então, assim, toda vez que vem um interessado, eu explico a diferença de cada liga metálica, explico que é a diferença de cascos laminados para os cascos que são feitos em forma de fundição, né? Então, assim, tem muita defasagem de informação sobre isso aqui no Brasil. E muito baterista acha que eu quero uma caixa de brass porque o brass é bonito, é dourado, eu acho que é o bronze, eu acho que uma caixa dourada dá um som mais legal porque eu já vi fulano usar, assim, sabe? E, na verdade, não é por aí, né? Então, assim, eu acho que o mercado hoje que eu estou vendo, eu preciso pegar na mão, ensinar, mostrar as diferenças de cada material e dizer também que o material mais caro não é o melhor material. Isso acontece com a madeira. Muita gente fala, eu quero uma bateria de maple. Pô, nem não cada compra uma bateria de maple, cara. Qual que é a característica do maple? Por que você quer uma bateria de maple? Porque a DW usa maple, porque maple é referência, mas o cara nunca tocou numa bateria de maple, cara. Mas por que você quer uma caixa de brass? Para afinar a caixa grave? Pô, mas você vai pagar 2.700 para afinar, para dar um isso, exatamente. Rola muito também, Douglas? Rola muito do cara dizer assim, aconteceu isso contigo, do tipo, o cara, olha, eu quero que tu construa uma caixa para mim parecida com a caixa tal, da marca tal, porque fulano usa latão, como se você fosse meio que copiar, digamos assim. Rola isso? Acontece porque, assim, se a gente pegar uma caixa de brass de marca gringa lá, pô, custa, sei lá, $1.000, né, cara? Aí, se a gente começa a olhar o casco, de algumas marcas é até muito parecido com os cascos que eu faço aqui, sabe? Então, se o cara gosta do som lá, o material por si é o mesmo, igual eu comentei, né? É bem provável que o material que eles usam lá é o mesmo que o meu aqui, cara. Então, assim, automaticamente vai ter um som parecido. O Gui Rezende da Maiara Maraíza, ele colocou a minha Brighton de Brass 6,5 ao lado de uma Tama Brass 6,5 japonesa dos anos 90. Cara, ele tocou as duas caixas. Soam praticamente idênticas. Mas ele preferiu a minha porque ele falou que tinha mais corpo e mais punch. Depois eu te mando esse vídeo depois, cara. Você cai pra trás. Manda. Eu te mando esse vídeo. Então, assim, respondendo a pergunta,
eu tenho que passar muita explicação sobre os materiais, né, e direcionar para a galera que quer comprar qual seria o material ideal com base no som que ele toca e tal, né. Então, tô por esse processo aí, né. E aí o mercado estrangeiro, cara, eu acho que assim, os americanos são mais decididos, assim, já conhecem por familiaridade, acessibilidade desse tipo de material e caixas no mercado lá, né, então eles já são mais decididos. Mas eu tenho sim a intenção de internacionalizar a marca, quem sabe participar de algumas feiras, né? Talvez mandar alguma caixa para algum artista de lá para poder cavar esse mercado estrangeiro ainda, né? Vamos ver o futuro aí. Muito bom. Com certeza vai rolar e tô aqui para ver. Douglas, até agora, o pior e o melhor momento. A gente tá falando de burocracias aqui também e já falamos de satisfação também de ver Brightons por aí em grandes palcos. Se você pudesse até destacar alguma historinha, né? Muito boa e muito ruim, enfim. Cara, melhor e pior momento, assim, acho que o começo é difícil para todo mundo que começa um negócio do zero, assim, né? Vai dar errado, não tem como dar certo logo de cara. Então, assim, o investimento em dinheiro, cara, você tem que... rios de dinheiro, cara. Você vai colocar, coloca, testa. Cara, eu acho que eu estraguei, assim, uns 25, 30 cascos, assim, até... Caramba, cara. Porque assim, você fez uma furação errada, você perdeu, cara. Não tem o que você fazer com o casco. Não tem volta, né? Não tem... Você foi soldar o casco, eu testei acho que uns 8 ou 9 soldadores diferentes. O cara não conseguia soldar sem empenar o casco. Como é que você vai trabalhar com o casco? Então assim, acertei a furação. Aí chegou na solda, errou. Acertei a solda, acertei a furação. Chegou na borda, a máquina comeu demais lá, não consegui fazer a borda, perdeu. Aí você imagina, cara, são várias etapas que precisam ser executadas meticulosamente, de forma precisa. E um erro sequer, cara, você perdeu o casco, você tem que começar um casco zero de novo. Então, assim, até acertar todo esse processo produtivo, uma cadeia de prestadores gigantesca e ter o controle que ninguém vai falhar um passo sequer nesse meio tempo, cara, é muito, muito difícil. Porque levou muito tempo. E gastei muito dinheiro para poder criar esse processo produtivo como um todo, sabe? Então, assim, o começo foi muito difícil, muito tempo e muito dinheiro investido para poder fazer acontecer. Cara, eu quase desisti por inúmeras vezes, assim, o casco não saía redondo, saía parecendo uma bola de futebol americano. Eu falei, cara, isso aqui não é um casco de bateria, não dá. E aí a gente vai pegando macete, corrige daqui, acerta dali, até que chegou na primeira, falei, puta, acho que é isso aqui, vamos replicar a partir disso, fazer uns mínimos ajustes, e a realidade é essa até hoje, cara. A gente vai ajustando o processo até hoje, e acho que eu tô colhendo os frutos agora, recentemente, né, com essa exposição grande que teve aí dos bateras famosos, trabalhando com artistas grandes, né, cara. Motivo de grande felicidade mesmo, né? E aí você havia perguntado em relação às burocracias, né? Acho que até em relação à burocracia fiscal, né, cara? Putz, coisas legais, né? O Brasil é um amaranhado de burocracia, cara. Igual eu falei, tem que ser muito apaixonado para poder empreender aqui nesse país, mas eu sempre digo assim, cara, eu sempre delego. Eu acho que para quem está empreendendo no Brasil, você tem que se cercar com um bom escritório de contabilidade e um bom advogado. Isso já resolveria, assim, acho que 99% das burocracias legais, assim, que possam aparecer, sabe? É foda isso, porque a burocracia, ela acaba te tirando energia para fazer a finalidade, né, cara? E outra, cara, aqui eu faço tudo certinho. Pô, tem empresa, tem CNPJ, eu compro com nota fiscal, eu compro de fornecedores em estado diferente, aí depois você tem que pagar uma quantia de ICMS que é diferente de um estado para o outro, e aí você tem que dar entrada no sistema, o cara errou a classificação fiscal, aí o CFOP da nota está diferente. Cara, como é que você lida com isso? Como é que eu vou desenvolver produto e ficar batendo tecla no sistema SAP com isso, cara? Então, assim, delega, paga e delega, cara. Quem que é bom para fazer isso? Escritório, vai que é tua, escritório. Tá aqui, eu te pago por mês, resolve toda essa parte que eu preciso focar na parte genial do processo, assim. Então, assim, deu algum pau, puta, resolve aí que o filho é teu, entendeu? No geral, é isso aí. Douglas, vamos falar sobre histórias e conexões, cara. Relações com clientes de todo tipo, né? Acredito eu. Endosses, parcerias. Eu fiquei aqui pensando numa coisa, não sei se já passou pela tua cabeça, porque eu sou assim também. A gente tá aqui fazendo o tijolinho do momento, eu gosto de falar isso, mas a gente tá sempre olhando para frente, tentando crescer mais e mais. Já rolou proposta de alguém querer uma bateria completa?
da Brighton? Já rolou. Isso passa na tua cabeça fazer também? Eu fiquei pensando nisso, não vou deixar passar, não. Sim, inclusive, eu joguei essa resposta pro final sobre os planos futuros. Tá em desenvolvimento, cara. E eu não vejo a hora massa, velho. Olha o spoiler aí. E vai ser, assim, um negócio, assim, cavalar, cara. Caralho, assim, padrão John Borra, assim, só pra você ter ideia. Que é um puta parceiro meu, amigão aí, que já comprou uma caixa comigo e falou, cara, vamos fazer uma bateria agora? Falei, caramba, vamos fazer. Então, assim, já deu meio que o pontapé inicial. Estamos acertando alguns detalhes, né? Mas esse ano vai sair, cara. Pode ter certeza que vai ser uma bateria Brighton com design exclusivo. Tô aqui pra ver. Tudo do bom e do melhor. E aí, respondendo a pergunta, né, história interessante do fornecedor-cliente, cara, os bateras, no geral, que entram em contato, eles ficam surpresos, assim, de descobrir que tem alguém fazendo esse tipo de serviço aqui no Brasil, né? A mesma reação que você teve. Falei, pô, tem um cara no Brasil fazendo essas caixas, aqui, uma marca brasileira fazendo. Então já vem o primeiro espanto daí. A galera fica curiosa, sabe? Cara, mas como é que eu vou escolher a espessura, né? É igual madeira, né? Como é que é? Então tem um certo interesse, uma surpresa por trás disso, né? E aí todo o orçamento tem um grande bate-papo prévio que eu explico tudo isso que a gente está falando aqui, eu converso com os clientes, né? E aí sobre os fornecedores, cara, você imagina, os fornecedores, se a gente fala de aço, o aço está presente em tudo, né, cara? Está empregado na construção civil, está empregado na indústria automobilística. Então, quando eu faço meu contato com o meu fornecedor de aço, o cara está simplesmente fornecendo aço, ele nem sabe para onde está sendo aplicado, né? Só que aí, como o contato diário é muito grande, eu visito esses fornecedores praticamente toda semana, cara. Às vezes eu levo lá um produto pronto e coloco na mesa do projetista, do engenheiro lá, do dono da empresa e falo, ó, olha teu produto aqui. E a maioria do pessoal não é músico, né? Ninguém é músico, assim, o cara... Assim, e a hora que o cara vê aquele produto que ele fabricou para mim de forma acabada com o resto dos componentes, cara, ele fica chocado. Falei, cara, como assim? Você faz instrumento, né? Mas como é que usa isso aqui? Isso é uma peça da bateria? Aí a gente pega um café, vai bater um papo e eu explico, mostro foto. É bem legal, cara. Essa relação é muito boa, cara, porque ele vê a parada aplicada, né, velho? Que massa, velho. Essa relação humana é importante, velho. Exatamente, assim, eu gosto de conversar também, cara, então assim, quando eu pego para conversar e mostrar meu produto, seja em roda de amigos, os amigos da minha esposa que não são da área, assim, também, cara, ixi, o bate-papo faz longe, assim, sabe? É massa compartilhar isso também. Eu passo por isso aqui no Repercuta, que o pessoal pergunta, não, mas e podcast, como é que é? Muita gente pensa que é só mesa cast, que é o cara sentado conversando. Aí eu adoro explicar, não, tem esse formato, tem aquele formato e tal, e como é que é o mundo da bateria? É específico demais? É muito nichado? Eu digo, mas quanto mais eu estudo, mais coisa tem, mais coisa eu gosto. Eu adoro compartilhar isso. É legal assim demais, também, né, cara? É legal demais, né? Massa. E dá prazer, né? Quando a gente gosta do que faz, velho, a gente passa horas. Eu fico a noite inteira aqui se eu deixar, cara. Se você tem ideia. Me fala, Douglas, sobre o teu padrão de seleção, assim, para além dos clientes, né? Os músicos, os bateristas que tu tem se associado, se aproximado mais. Como é que tem sido para você essa aproximação do mercado mesmo através de bateristas de nome que já reconhecem a Brighton? Sim, cara, sabe que isso foi engraçado, Jorge, porque assim, nunca foi minha prioridade, logo de cara, assim, ter parceria ou imaginar que teria gente grande usando, sabe? Eu simplesmente estava focado em desenvolver o produto bom, né? Bom, bonito, com preço justo e colocar no mercado, né? Com base simplesmente na minha experiência de colecionador de instrumento, músico amador, e com um ouvido que possa dizer que eu goste ou não goste disso. Meu único filtro é esse. Eu não tenho assim uma crítica, um ouvido apurado para distinguir tons específicos, como se fosse um sommelier de vinho. Eu pego o instrumento, ele está pronto, eu toco. Se eu gosto, está aprovado. Se eu não gosto, eu vou corrigir ou vou fazer do zero. Então, assim, eu sou bem preto no branco nesse sentido. Eu acho que eu preciso ser um pouco frio e calculista nessa hora, porque senão eu vou ficar pensando, nossa, mas veja só, esse harmônico específico por conta de 0,5 milímetro a mais vai impedir de trabalhar em certa frequência? Não, eu não posso me apegar a isso e eu não quero me apegar a isso. Eu toco, fez pá, eu gostei, tá ótimo. Então, assim, eu preciso ser muito preto no branco nisso. E ser objetivo nesse ponto, essa simplicidade de tomar essa decisão com o produto acabado, eu acho que foi fundamental para chegar mais longe, porque assim, talvez modéstia à parte, eu possa ter um gosto bom para instrumento.
porque foi chegando muita gente famosa por conta do trabalho e eu não estava procurando isso. A galera simplesmente chegou pedindo orçamento, falou, cara, eu ouvi através do Carlinhos Weber, que é um ground tech, ele me mostrou tua caixa, e aí o Gui Rezende ficou sabendo, o Daniel Barbosa do Los Santana ficou sabendo, o Yuri Alexander, que é o batera da cena independente lá da banda Infornoff em São Paulo, gostou também, e aí o negócio foi meio do boca a boca também. Então eu nunca planejei ter parceiros usando a minha marca, cara. Simplesmente aconteceu, eu nunca tive um plano de expansão, de endorse, eu simplesmente ofereci assim, cara, quer usar? Vamos fazer? Te dou um desconto aqui, vamos postar nas redes sociais, eu tô indo meio que por essa linha, assim, eu não tenho um plano específico sobre parcerias ou seleção, eu deixo simplesmente acontecer. Se a galera gosta, eu vou falar assim, ó, cara, eu vou te mandar, se você usar, você vê, se você gostar, você usa e a gente faz uma parceriazinha aí de boca, assim, sabe? Legal, boa, velho, essa jornada orgânica é mais um motivo e de satisfação mesmo, né? De perceber que a coisa tá acontecendo naturalmente mesmo, assim, e é interessante, assim, você joga no mundo, projeta a coisa e a coisa vai e assim, cara, é uma responsabilidade muito grande, assim, né, trabalhar com base só no que você gosta, né, eu coloquei, cara, esse é o meu gosto, olha que responsabilidade, né, será que as pessoas vão gostar? Tem isso também, Douglas, exato. Porque assim, o instrumento, a bateria, cara, se eu rebaixar um pouquinho mais a borda, fazer um rebaixo de esteira um pouco mais, vai mudar completamente o som, então eu faço de um jeito só, que é o jeito que o Douglas gosta, ponto. E esse é um ponto, já assim, eu não trabalho com, eu quero fazer o simples bem feito. E fazer o simples bem feito, cara, dá um trabalho gigantesco. Eu não quero reinventar a roda, eu não quero criar moda, eu não quero fazer caixa híbrida, eu não quero colocar anel de reforço de madeira. Não, eu quero trabalhar com casco lisinho, não quero fazer casco martelado, não quero fazer nada da moda. Eu quero fazer o simples bem feito, poucas medidas, preto no branco. E fazer o preto no branco simples dá um trabalhão danado. É difícil. Eu não posso dar o luxo de ficar inventando e tendo ideias mirabolantes. Eu quero fazer exatamente o simplesinho bem feito, sabe? E tá dando isso é massa, certo, velho. Com certeza. E assim, isso é massa porque a Brighton, ela tem a tua assinatura sonora, que tu falou agora. É o jeito que o Douglas gosta. E o jeito que o Douglas gosta, a assinatura do Douglas, tá na tocada dos caras também, velho. Tá fazendo parte do som, da identidade sonora dos caras. Isso é foda, porra. Caralho. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade e uma felicidade muito grande das pessoas confiarem no meu faro de timbre também, né? Muito bom, velho, muito bom. Douglas, velho, a gente já estamos encaminhando pro fim aqui desse episódio, meu irmão, satisfação enorme te receber aqui e te conhecer pessoalmente, eu gosto disso, a gente encurta distâncias, o Repercuta Podcast para mim é isso, eu tenho conhecido muita gente que se eu não tivesse começado o podcast, eu não teria acesso, você é uma delas, velho. E tu pode contar comigo, velho, o que eu puder fazer. Sensacional, tá? Agradeço o espaço, para fomentar, a gente tá junto. Incrível. Incrível. Douglas, meu irmão, a gente já deixou alguns spoilers, já te adiantar também a questão de que tu satisfeito de perceber a tua paixão a partir do que tu faz, assim, sabe? Percebi, e eu me identifico com isso, assim, sabe? De curtir o que tá fazendo, fazer com tesão. Eu digo que é fazer a parada com tesão. Tem que ter, senão não vai pra frente, não tem jeito. Me identifico demais, a gente é da mesma geração, então, velho, a gente tem o mesmo... A mesma bagagem, mais ou menos, ali, sabe? Exatamente. Quais são, me diz aí, diz pra gente aí, os próximos passos da Brighton e desse crescimento que eu tenho certeza que vai longe, meu irmão. Então, cara, putz, igual eu falei, eu tenho muita ideia, não desligo, eu sou ligado no trifásico 220, 24 horas por dia, cara. Eu acho que isso é incrível, assim, eu acho que dá muita ideia para poder fazer o que eu faço, sabe? Então, assim, tô sempre anotando as coisas no celular, né? Mas, assim, se a gente pudesse falar assim, o que eu quero fazer para esse ano, porque, assim, eu quero fazer muita coisa, mas a gente tem que equilibrar os pratos aqui e trabalhar conforme a gente consegue, né? Mas, assim, para esse ano, eu quero terminar o desenvolvimento do hardware próprio da Brighton, né? Igual eu comentei, né? Hoje mesmo, mais cedo eu tive reunião com um projetista, um engenheiro de cadista, né? E a gente estava fechando aí o desenvolvimento dos aros, das garrinhas, do automático, para a gente ter aquele produto exclusivo Brighton, cara, com desenvolvimento local. Então, o foco meu hoje, esse mês, está sendo 100% no desenvolvimento e produção dos protótipos dessas primeiras peças, do automático, do aro e das garrinhas. Então, eu estou 100% focado nisso. Logo depois, eu quero pegar e fazer a primeira bateria, o Shellpack da Brighton, né? Vamos ver, eu vou dar um spoiler aí que vai ser um bumbo de 26, tom de 14 e surdo de 18.
Canhão, hein? Um canhão, cara. Vamos ver, acho que a gente vai fazer de aço carbono 2 milímetros aí, vai ser acessível só para um guindaste para levantar, mas tudo bem, cara. E o que mais? Por falar nisso, Douglas, o peso dos materiais variam? O que Varia, é mais varia. leve? Só um Varia. parênteses. Cada liga metálica tem a sua densidade, né? Eu acho que o termo técnico é densidade por centímetro cúbico. Então, assim, o alumínio de longe é o material mais leve de todos, né? E o cobre é o material mais pesado. Por exemplo, uma caixa de aço carbono 2 milímetros para 3 milímetros, uma diferença de 1 milímetro, não parece nada. Mas, assim, quando a gente olha a caixa pronta de 14 por 6,5, assim, ela pode variar, assim, de 1,5 kg a 2 kg por conta de 1 milímetro de diferença, assim, só pra você ter ideia. Caraca, velho. Caramba. Não é nada, mas quando você pega o peso de 2 para 3 milímetros, tem uma diferença de peso gigantesco. Então, assim, eu não posso fazer também uma bateria muito casco de 3 milímetros, porque não vai dar nem para carregar. Então, a gente está indo para uma linha de fazer uma bateria em 2 milímetros também. Ela vai cantar mais, porque vai ter um casco um pouquinho mais fino, vai ter mais harmônico e vai ser mais leve de transportar. Então, a gente tem que equilibrar todos esses fatores mecânicos, né, para poder ter uma coisa acessível, né. E aí, o que mais eu quero fazer esse ano? Cara, eu quero fazer um site bacana também, com tradução para inglês e espanhol, além de português, com umas fotos bem legais dos produtos feitos em estúdio, com fundo branco, negócio bem minimalista, mas bem coach, assim, ao mesmo tempo, sabe? Um site bem bonito, assim, simples, mas super funcional, que converse e traduz, assim, a identidade da marca, sabe? Cara, eu quero fazer também os novos reviews de gravações em estúdio, né? E, de novo, eu vou delegar para quem sabe tocar e quem sabe produzir, eu não quero tocar nada. Quero fazer uma caixa... Essa abordagem é uma abordagem elegante da Brighton. Eu vejo isso também. E aí eu quero fazer uma caixa de 14 por 6,5 de cada medida, né? De 5 materiais diferentes, na mesma medida. Colocar uma do lado da outra e fazer um sound check em todas as afinações possíveis. Toda vez que alguém tiver uma dúvida sobre o material, eu falo, assiste esse vídeo aqui. Aqui eu gravei com uma caixa dessa medida com 5 materiais diferentes. Veja o que você acha e isso vai te ajudar a tomar uma decisão sobre qual material comprar. E, cara, no momento, tu faz todas as medidas? 14 por 5,5, 6,5 e 8? Não. Eu tenho alguns leques de opções de caixa, né? Basicamente é 14 por 5, 5,5, 6,5, 7 e 8. Já fiz de mais medidas, mas eu não quero abrir muita coisa diferente disso, porque, novamente, eu quero focar mais no tradicional. Se a galera pedir, sim, eu faço, mas a ideia no médio prazo é trabalhar com as medidas mais comuns mesmo, justamente para não abrir tantas opções. Por quê? Muitas opções travam opções de compra, e travar opção de compra significa não vender. Se não vender, não lucra. Então tem que trabalhar com menos opções. Igual o McDonald's fez nos anos 50 com o cardápio, enxugou e deixou 3 opções. Ninguém ficava em dúvida qual lanche comprar. Perfeito. Eu te interrompi, mas completa aí os outros. Não, e no geral, cara, eu acho que o principal também é manter a melhoria contínua de processo e produto, continuar pesquisando ali cada detalhezinho que eu possa melhorar para poder agregar mais em qualidade, né, no produto, né? Eu acho que isso aí é um pilar fundamental. A gente nunca pode abandonar o pilar da pesquisa, desenvolvimento, teste, errar muito, acertar, para a gente sempre ter um produto confiável, robusto, acessível, e a gente vai acertando pequenos detalhes para deixar cada vez melhor. Então, esses são os planos que eu pretendo fazer aí para esse ano, e o pesquisa e desenvolvimento sempre testando, para poder melhorar e atingir, assim, cada vez mais gente. Quero que mais pessoas conheçam a Brighton, quero amplificar esse produto para o maior número de pessoas possíveis, de bateristas de diferentes estilos, né? E, assim, continuar fazendo aquilo que eu amo, né? Aquilo que a galera vem procurar, que são, assim, um produto diferenciado, feito à mão, exclusivo, com uma história, uma identidade visual e sonora única por trás, assim, sabe? É isso, cara. Muito orgulho, muito satisfeito inclusive é um papo que me inspira também, sabe? A gente vendo outras pessoas fazendo e inspira a gente a continuar também. Eu tenho que deixar isso registrado. E muito feliz, Douglas, de estar registrando essa conversa aqui contigo no Repercuta Podcast. Cara, muito obrigado mais uma vez. O que precisar de mim, já tem meu contato. E deixa um recado aí pra galera e os contatos pra galera adquirir a Brighton. Certeza, Jário. Novamente, agradeço muito do convite, fiquei muito feliz com o nosso bate-papo, assim, acho que fluiu super bem. Seu trabalho também é sensacional, assim, de levar vozes de diferentes segmentos, seja falando sobre produto, empreendedorismo, e amplificando esse tipo de conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, né, cara? Eu acho que, sim, seu trabalho é extremamente fundamental para dar voz a pequenos empreendedores como eu, né, que possa levar, assim, a mensagem, transmitir o ideal de
conceito, de produto, né, de filosofia, o maior número de pessoas possível. Então, muito obrigado novamente pelo convite, fiquei muito feliz desse bate-papo nosso. E a galera que quer conhecer os produtos Brighton, pode seguir ali nas redes sociais, se quiser você pode até fazer uma ediçãozinha e colocar aqui o Instagram. Vou colocar os contatos todos da Brighton, o teu perfil. Você pode colocar o meu WhatsApp pessoal, cara, assim, não é nem WhatsApp Business, todo mundo que quer comprar já cai direto aqui pro meu WhatsApp, pode colar e colocar aí também. Todo mundo passa pelo filtro do Douglas aqui para adquirir uma caixa Brighton. Massa. É isso. Galera, esse foi Douglas Trigo, mais uma vítima que eu faço no Repercuta, Douglas. Eu digo no final, assim, sabe? Eu sempre consegui mais uma pessoa. Adoro, velho, adoro. A cada episódio que eu finalizo, que eu vejo que começou o contato lá no início, sabe? E que é só uma ideia na cabeça e a gente materializa aqui e faz esse registro aí, velho, que fica pra eternidade da internet. Gravado pra eternidade, né? Que meu filho Bernardo vai assistir depois, quando ele entender. Falar, olha, meu pai, ele só tinha 4 meses. Muito feliz. Maravilha, isso, galera. Muito obrigado, cara. A gente tá junto. Esse foi Douglas Trigo, galera, aqui no Repercuta Podcast. Eu vou deixar aqui, já tá na descrição, para você que tá no YouTube, aqui abaixo o contato do Douglas e o perfil da Brighton. Nas plataformas de audiocast, também na descrição do episódio. Segue a Brighton no Instagram, segue o Repercuta também no Instagram, se inscreve no meu canal no YouTube, Jade Tavares. E é isso, a gente se encontra, se vê, se escuta no próximo episódio do Repercuta. Grande abraço, galera. Até a próxima. Maravilha, Jade. Valeu, pessoal. Abraço. Tudo de bom. Obrigadão. Tchau. Repercuta.